Salve, torcedor santista, aqui é o Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Lisca, ó, saiu da equipe do Santos, né? Uma situação estranha, né? Em comum acordo, pelo menos está escrito lá no site oficial do Santos, que o Lisca procurou o Andrés Rueda e decidiram ali em comum acordo sair da equipe da Vila Belmiro, né? A situação do Lisca realmente já estava muito defasada, desgastada, essa que é a verdade, né? Pelos resultados e pela maneira como ele vinha treinando a equipe do Santos, o sistema, coisa que a gente fala aqui praticamente todos os dias, em minhas lives, em outros canais que eu dou meus comentários esportivos, né? O Lisca teve pouca participação na equipe do Peixe, né? Na verdade, teve uma coisa que qualquer técnico de futebol gostaria de ter, que é tempo. E mesmo com essas 4 semanas onde ele poderia apresentar alguma evolução dentro da sua equipe, isso realmente não aconteceu. E quando isso não acontece, realmente fica muito difícil sustentar, né? Aí você pode dizer: poxa, Vargas, mas a equipe do Santos realmente é muito fraca. Gente, pode até ser, mas dentro das equipes que tem no futebol brasileiro, da média que tem no futebol brasileiro, a equipe do Santos é um pouco até melhor, né? Se tratando principalmente daquelas equipes que estão abaixo do time do Santos, né? Mas aí você pergunta, a culpa é só do treinador? Não, não é só do treinador. Realmente o Santos precisa contratar outras peças, principalmente no esquema de criação da equipe do Santos, mais um volante e tudo mais. E tudo muito provavelmente vai se encaixar, né? Não é de toda a culpa do técnico Lisca, né? Muito provavelmente isso veio a calhar porque o esquema tático que ele apresentava na equipe do Santos realmente não agradou, não fez com que peças importantes na equipe do Santos se sobressaísse, ou de repente algumas vitórias que já eram tão consideradas dentro da Vila Belmiro, o Santos ou perdeu ou o Santos se empatou. E a gota d'água foi realmente nessa última partida lá em Fortaleza, em qual o Santos perdeu novamente, né, de 2-1. O que fica para a equipe do Santos, né? Fica o seguinte: torcedor santista, semana passada, tá aí mais ou menos com uns 10 dias, o presidente Andrés Rueda veio ao ar e soltou para todas as mídias sociais aí que a intenção dele era ficar realmente com o Lisca até 2023. E eu disse aqui no meu canal, eu disse em outros canais ao qual eu fui convidado para fazer os comentários a respeito do Santos, que isso muito se passava pelos resultados que ele poderia adquirir dentro da equipe da Vila Belmiro, né? Quando você vê um presidente vindo à imprensa e falar que ele vai permanecer com o treinador, você tem que realmente abrir o olho. Você que está acompanhando principalmente o Campeonato Brasileiro, sabe que treinador, principalmente se tratando de equipe grande, e a do Santos é gigante, fica muito difícil sustentar quando não vê o resultado. Se tratando do Santos ainda, fica pior, né? O Santos, uma manada aí de mais ou menos 4, 5 técnicos, pelo menos nas últimas contratações, aí uma média de 3 a 4 meses aí, isso se não for muito, né? Então, diante dos resultados, como eu havia dito, ficaria muito difícil realmente permanecer com o Lisca no comando da equipe do Santos, né? Muito se está falando, pelo menos foi isso que aconteceu na despedida oficial do Lisca, né? Dada lá pelo excelentíssimo presidente Andrés Rueda, dizendo que interinamente quem vai comandar a equipe do Santos é Orlando Ribeiro. Orlando Ribeiro é o técnico e seu auxiliar lá, como é que chama? O Claudio Miro. Claudio Miro, que já foi zagueiro do Santos, tá lá na equipe do Santos como auxiliar. Na última Copinha ele estava lá ajudando o Helder Campos, que foi vice-campeão da Copinha, perdendo lá para o Palmeiras. Então ele vai ser auxiliar do Orlando Ribeiro, que é do Sub-20 do Santos, né? E agora, o que vai se esperar da equipe do Santos, pelo menos nessa semana, né? O presidente Andrés Rueda vê que cometeu um equívoco, e aí a gente pode falar dele bem financeiramente,
mas ele cometeu um equívoco e foi lá e corrigiu. O Orlando Ribeiro tem essa semana inteira para poder fazer os treinamentos, para arrumar um esquema de jogo dentro daquilo, aproveitando a revolta dos torcedores e aquilo que os torcedores querem, juntado ao elenco que o Santos tem. Ele vai ter pelo menos aí uns 6 dias para treinar o time do Santos e tentar formar um time ali um pouco mais criativo, um pouco mais equilibrado, principalmente ali no meio de campo, para dar sustentação à defesa do Santos, que tem falhado constantemente, principalmente nos minutos iniciais dos últimos jogos, das últimas partidas, né? Orlando Ribeiro, eu realmente, pessoal, não posso falar como que é esse técnico. Sinceramente, eu não sei se ele é um técnico capaz para treinar a equipe do Santos. Mas se tratando que o Campeonato Brasileiro vai findar mais ou menos ali no meio de novembro, e na sequência já tem a Copa do Mundo, não sei se seria o caso trazer algum técnico para iniciar os seus treinamentos, uma nova posição ali como comando técnico do time do Santos, né? Lembrando mais uma coisa, o Santos passa por um momento difícil, mas muito pelas coisas que vem acontecendo na equipe da Vila Belmiro, de más contratações, de erros e equívocos da comissão técnica, né? O Santos não tem um executivo de futebol, o Santos não tem um gerente de futebol, e isso faz muita falta. Agora o Rueda ele tem que fazer o seguinte, tem que ter calma, tranquilidade, o Rueda tem que colocar a mão na cabeça, assim como ele faz com as finanças do time do Santos, e verificar de dentro do futebol quem é a pessoa e o treinador correto que tem ali o perfil que pode utilizar todas as peças que o Santos tem ali no elenco, utilizando também os garotos da base, mesclando com jogadores experientes. Alguns jogadores, e nós já sabemos quais são, findarão os seus contratos no final desse ano. E isso também vai passar muito pela aprovação do Rueda, porque eu não sei se ele vai conseguir contratar um executivo de futebol, né? Então isso vai ter que ser discutido. Eu vou ser bem sincero com você, jogadores que já estão aí já fazendo muito tempo, que é o caso do Camacho, que é o caso, por exemplo, do Madison, terão dificuldades para renovar os seus contratos, né? Por quê? Porque são jogadores considerados de médios para ruim, né, pessoal? E a torcida do Santos realmente não tem mais paciência com esses jogadores, que é uma renovação do elenco, né? E isso é importante, principalmente se tratando do ano que vem, que o Andrés Rueda já falou que o Santos vai montar um time realmente para ser campeão, um time além de competitivo, um time para treinar, para jogar realmente, para conseguir as Copas, para conseguir ser campeão aí do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, se assim foi especificado. E o importante do Santos é que coloque a cabeça no lugar, faça as coisas com calma, sem desespero, e o Andrés Rueda, que não tem muito conhecimento do futebol, tem que verificar com pessoas que sabem falar sobre esse tipo de assunto, porque é importante, não pode ir pelo avanço ou de repente pelo que um fala ou de outro fala. Importante dizer aqui que o último executivo de futebol, que foi o Newton Drummond, o Chumbinho, também não foi uma boa contratação. E ele viu o que dá. Então, como foi esse gerente executivo de futebol que trouxe o Lisca, né? O Lisca realmente ficou sem pai, sem mãe, e pelo o treinamento e pela posse de bola, melhor dizendo, pelas coisas que ele vem apresentando na equipe do Santos, ou apresentava, né, porque foi demitido, realmente ficou insustentável a sua permanência dentro da equipe da Vila Belmiro. É ter a cabeça no lugar, é contratar um executivo de futebol, primeiramente, e se for contratar algum técnico, estão se falando aí do BKSS, né, uma matéria inclusive que saía na Globo.com, né? Mas eu não sei realmente se seria o técnico ideal para a equipe do Santos, já que é um técnico que nunca treinou o futebol brasileiro, já jogou partidas contra o futebol brasileiro, pela Sul-Americana, inclusive. É um técnico lá do Defensa e Justiça, que hoje já está aí no mercado, já não faz mais parte do elenco, já saiu do Defensa e Justiça
lá da Argentina, mas também foi um técnico que só deu certo nessa equipe, por 3 oportunidades. Se você verificar o currículo dele, você vai ver que as 3 oportunidades que ele passou por lá, né, foi praticamente um ano em cada ano que ele passou lá. Por exemplo, se ele chegou lá em 2016, ele ficou lá até 2017, 2018 até 2019, e essa última passagem aqui em 2022, que muito provavelmente chegou lá em 2021. Então o Santos tem que pensar muito, porque nas outras equipes realmente não teve muito sucesso, pessoal, né? Então o torcedor santista tem que ir com calma, depois que contratou não tem como voltar atrás, e o Santos, se tem uma coisa que o Santos não pode fazer nesse exato momento, são equívocos e erros que custam dinheiro, e o presidente e a torcida do Santos vai ficar muito, mas muito ruim, né? O torcedor santista realmente sempre faz a sua parte, vai ao estádio e tem todo o direito sim de exigir contratações melhores a respeito, principalmente se tratando do comando técnico do time do Santos, né? Colocar lá suas raízes para jogar, tem que contratar jogadores melhores, né? Para realmente exemplificar e aumentar o poderio ofensivo e do meio de campo, principalmente de criação ali do meio de campo do Santos. E é dessa forma que o time do Santos tem que recorrer aos outros times, né? O time do Santos ele pode recorrer ao mercado do Mercosul aí, na verdade o sul-americano, né? Os jogadores, inclusive, que estão aí em final de contrato, uma boa oportunidade de negócio, e é assim que o Santos tem que fazer, pelo menos até findar esse ano. Eu acredito que, na minha humilde opinião, uma opinião de torcedor e de comentarista que lida com a situação do Santos praticamente todos os dias, eu entendo que deve continuar com um técnico interino, para ver como que vai acontecer essa situação. Tanto é que esses meses finais, na verdade nós estamos em setembro, daqui a pouco já estamos praticamente no meio de setembro, teremos o mês de outubro e um pouco do mês de novembro, praticamente aí 2 meses. Eu não sei se algum técnico aceitaria o Santos nessa situação. O ideal seria que o Santos colocasse um técnico de futebol já no começo do ano, mas que teria que ser já acertado nesse final do ano, para que o ano que vem realmente esse treinador viesse numa situação mais privilegiada e conseguisse colocar o seu sistema de jogo desde o princípio, para não ter aquela muleta de falar assim: ah, os jogadores do Santos são ruins. Pode até ser ruim, mas está dentro da média daquilo que acontece dentro do Campeonato Brasileiro. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. O meu nome é Vargas Joaquim. Qualquer situação que acontecer a respeito do Santos, de novas contratações, jogadores novos, sobre a base, que é importante, que o Santos ganhou muito bem, obrigado, nas bases nesse final de semana, sub-20, sub-15, sub-17, praticamente em todas as situações, né? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Vargas Joaquim. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar aí as notificações para receber mais vídeos durante toda a semana. Abraço para você, fica na paz, fica com Deus e até breve. Tchau!